paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais uma lição da Escola Dominical, visto que hoje tivemos neve, então não podemos ter a Escola Dominical nessa manhã. Estou aqui com a revista na minha mão e nós vamos fazer a primeira lição desse trimestre de 2024, primeira lição, primeiro trimestre de 2024. E a revista, como estava aí na tela, né, no começo, eu vou colocar aqui de novo, né, para você poder ler aí. Aí está. Lições bíblicas, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então, esse vai ser o tema central dessa revista desse trimestre, né. Nós terminamos a outra revista semana passada, e essa semana a gente vai começar com essa revista que vai falar sobre o corpo de Cristo, né? E logo na primeira lição nós vamos falar sobre a origem da igreja. Então, eu vou colocar na tela, para você que não tem a revista, a gente sabe que ninguém pegou a revista, a não ser que você foi diretamente lá na CPAD pegar essa revista. Mas a gente tem um recurso aqui, né, da internet, onde que eu posso colocar na tela e você pode ler. E aí a gente tem aqui nesse site, que se chama escolabiblicadominical.org, tá? escolabiblicadominical.org. E através desse website você pode ter acesso a toda a revista, tá? Então tá aqui as lições adulto, primeiro trimestre de 2024. Aqui tem o tema, né, o corpo de Cristo, como eu li aqui, origem, natureza e missão da igreja no mundo. Fala aqui até o nome do comentarista, assim, da mesma maneira que está na revista, né? Nós vamos estudar hoje essa lição 1, a origem da igreja. Amém? Então, se eu clicar aqui, vai abrir. Tem muitas propagandas, então você tem que tirar essas propagandas aqui. E aí, nós vamos começar aqui, como a gente sempre começa, lendo o texto áureo e a verdade prática. Vou fazer uma breve oração. E aí, os irmãos façam a sua oração aí, acompanhando a oração que eu for fazer. E depois eu vou fazer a leitura bíblica em classe, como a gente sempre faz. Como os irmãos não estão presentes, então eu vou ler sozinho, mas você acompanha aí na tela, né, no decorrer que eu for passando a lição aí na tela. Não sei se você vai assistir na televisão, no celular, mas da maneira que você for assistir, acompanha aí conosco. Amém? O texto áureo diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. A verdade prática diz assim: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Amém? Vamos fazer essa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, pela tua salvação, pela tua presença, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, ó Pai, que nos conduz através da tua verdade, ó Deus. Pai, te agradecemos por esse dia, ó Deus, que aqui na região de Boston, ó Pai, região de Massachusetts, onde que está tendo essa neve, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela neve, pela chuva, pelos dias de calor, porque nós sabemos que o Senhor que preparou, ó Deus, cada dia, ó Deus, para estarmos na tua presença. Muitos, ó Deus, estão aí fora, sem nenhuma casa, debaixo dessa neve. E o Senhor, ó Deus, nos deu, ó Pai, um lar. Ó Deus, estamos agasalhados, ó Deus, estamos num país abençoado. E por isso nós te glorificamos, ó Deus. Mas não somente pelo que o Senhor faz nas nossas vidas, ó Pai, mas pelo que o Senhor é nas nossas vidas. E o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa salvação, ó Pai. Sem a tua presença nós nada seríamos, ó Deus.
Por isso nós te agradecemos, ó Pai, nesse momento, ó Deus, por estarmos tendo, ó Deus, esse momento de aprendizado na tua presença, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia mais, através da tua palavra, ó Deus. Usa, ó Deus, os teus ministros, ó Pai. Usa, ó Deus, cada um, ó Pai, para levantar, Senhor Deus, a tua igreja nesses últimos dias, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que sem a tua palavra, Senhor, a tua igreja não se move. Sem a tua palavra, ó Deus, a tua igreja perece, ó Pai, porque a tua palavra é alimento, ó Deus, e nós não podemos viver sem um alimento, ó Pai. Por isso, ó Deus, a cada dia desperta a tua igreja, ó Deus, para o ensino da tua palavra, ó Deus, para que a cada dia nós possamos estar mais fortes na tua presença, ó Deus, e que a nossa carne se enfraqueça, mas que o nosso espírito, ó Deus, esteja sempre, ó Deus, firme e forte na tua presença, ó Pai. Para que quando o Senhor venha buscar a tua igreja, ó Deus, o Senhor encontre essa igreja forte espiritualmente, ó Deus. E, ó Deus, sem nenhuma mácula, ó Deus, que é essa igreja que o Senhor virá buscar, a igreja sem mácula, ó Deus. Usa, Senhor Deus, esse ensino para falar mais uma vez, ó Pai, com as nossas vidas, ó Pai. A cada um que for escutar, Senhor Deus, que o Senhor toque, ó Pai. Assim como o Senhor tocou, Senhor, aqueles discípulos que estavam ali, ó Deus, no caminho de Emaús, e o Senhor falando com eles, ó Pai. E eles ali queimavam o coração, ó Deus, em ouvir a tua palavra, ó Pai. Por isso, ó Deus, que todos os momentos que fomos falar da tua palavra agora, ó Deus, que o Senhor queima e arda no nosso coração, ó Pai. Nessa hora, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome santo de Jesus, amém. Aleluia. Então vamos dar continuidade aqui. Aqui nós temos a leitura bíblica, aqui nós temos a leitura diária, que os irmãos não podem esquecer. Né, irmãos, muitas vezes a gente esquece um dia corrido, mas nós temos as leituras diárias que a revista sugere. Então, na segunda-feira, né, amanhã, logo amanhã, você vai estar lendo aqui em Deuteronômios 4:10. E aí tem o tema, o povo de Deus reunido debaixo do antigo pacto. E aí terça tem aqui Atos, quarta tem Efésios, quinta Mateus, sexta em Atos novamente, 1 Coríntios, e aí a harpa cristã, se você quiser, né, louvar ao Senhor com esses hinos que eles sugeriram, você busca lá, 247, 432 e 434. Hoje nós não vamos fazer aqui a harpa cristã, nós não vamos louvar com a harpa, para o vídeo não ficar tão longo, mas nós vamos já começar com a leitura bíblica em classe, que está aqui em Atos 2, versículo 1 e 2, e depois 37 e 38, amém? Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Atos 2, versículo 1 e 2, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O 37 e o 38 agora. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então aqui temos esse texto muito conhecido de Atos. Então nós vamos agora para a introdução da palavra que está aqui na revista. Desculpe, irmãos. Eu vou ler a introdução para os irmãos e nós vamos falar os pontos que tem em seguida. Introdução. Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, que está lá em 1 Timóteo 3,15. E Pedro a chamou de geração eleita, 1 Pedro 2,9. Nessa lição, mostraremos que a Bíblia, de fato, revela sobre a igreja de Deus. Veremos que a eclesia, a igreja de Deus,
longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Amém? Vamos dar uma olhada nesses textos. Eu vou colocar os textos também na tela para você ler. E nós temos aí a 1 Timóteo, vamos ler aí 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 15. Amém? Vou colocar na tela. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém? A igreja, a coluna e firmeza da verdade. Glória a Deus por isso. E temos aqui o texto de 1 Pedro 2,9, que vale também nós lermos. Vamos colocar 1 Pedro 2,9 para nós refletirmos aqui também. Já vou colocar na tela, porque nós temos um recurso hoje aqui do computador, então nós podemos colocar na tela para você. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por isso. Jesus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. A igreja, ela não pode ser considerada simplesmente por uma aglomeração de pessoas, como diz aqui, né, nessa introdução da revista. A igreja é muito mais do que isso. A igreja está longe de ser esse lugar de associação de pessoas, esse clube de pessoas. Então a gente precisa de entender a importância da igreja para o Senhor, que nos chamou das trevas para a sua luz. Primeiro ponto, o povo de Deus na Bíblia e na história. Subponto 1 diz assim: no Antigo Testamento, o termo hebraico kahal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. Nesse aspecto, o seu uso é de uma convocação para uma assembleia, ou o ato de reunir-se em uma assembleia. Dessa forma, kahal é descrito como o povo reunido, Deuteronômio 4:10. Congregação do povo, Juízes 22. Multidão, 1 Samuel 17:47. Congregação, 1 Reis 8:22. Congregação de Israel, 1 Crônicas 13:2. E grande ajuntamento, Neemias 5:7. O termo kahal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins culticos ou não. Então, no Antigo Testamento, quando fala dessa convocação de assembleia, reunir, né, o ato de se reunir, aqui diz, né, que temos primeiro ali uma referência em Deuteronômios que diz congregação do povo, não, que descreve o povo reunido, depois congregação do povo, que está ali em Juízes, multidão, congregação de Israel e grande ajuntamento. Então nós vemos que no Antigo Testamento tinha essa visão de ajuntamento de pessoas mesmo, né? E podia ser com fins de cultuar a Deus ou também com fins de reunir as pessoas, não especificamente
para um culto ao Senhor, mas um ajuntamento de pessoas. Mas aí nós vemos que no Novo Testamento, a igreja, né, o termo da igreja já muda um pouco aqui. E nós vamos ler agora esse subponto 2. O termo grego eclesia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferiria do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles que de diferentes raças e nações, que foram comprados pelo sangue de Cristo. Assim, o seu sentido no Testamento é majoritariamente sacro, isso é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclesia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo sangue. Dessa forma, o uso paulino de eclesia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim, vemos Paulo saudando a igreja, ensinando as igrejas, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja e dando diretrizes à igreja. Então, está vendo a diferença que nós vemos aqui do Velho Testamento para o Novo Testamento? É um novo pensamento agora. É um pensamento onde que a igreja, todas as vezes que o povo se reúne, ele vai se reunir para cultuar o Senhor. É um povo que tem um propósito de se reunir em oração e adoração ao Senhor. Então, aqui temos referências de Paulo falando sobre a igreja, saudando a igreja com o devido valor à igreja, ensinando as igrejas, disciplinando sobre a adoração na igreja e dando diretrizes para a igreja. Então aqui nós já vemos um povo que está sendo direcionado a cultuar ao Senhor da maneira correta, não deixando a vida social ficar acima da adoração ao Senhor. É o que muitas vezes nós vemos pessoas indo para se reunir como um clube social. E nós precisamos de entender que a igreja é além de um clube, de uma aglomeração social. É importante nós termos comunhão com os irmãos, nos reunirmos, termos comida depois do culto, se reunir depois, sair para um restaurante ou ir para um parque, reunido como igreja. Mas é importante, quando nos reunirmos como uma igreja que está ali cultuando, precisamos dar o devido valor ao culto ao Senhor. E precisamos de nos portar como igreja. Então, todos nós, quando nos reunimos como igreja, nós precisamos entender que nós somos a nação santa, tá? Dessa do Senhor que nós falamos aqui, nesses textos que nós lemos. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. A igreja, ela é muito importante para o Senhor. Por isso o Senhor reuniu o seu povo como uma grande congregação, porque tem uma grande importância. Então nós temos que dar importância de congregar, de estar junto com a igreja para adorar ao Senhor. Quando a palavra de Deus fala nação, quando fala nação santa, sacerdócio real, a geração eleita, nós estamos falando aqui de um conjunto de pessoas. E aqui cabe a gente também fazer um breve comentário daquele pensamento antibíblico que está pairando aí nesses dias de pessoas desengrejadas, pessoas que não querem
cultuar a Deus como igreja, mas sim como si próprio, como um indivíduo na sua própria casa. E nós sabemos e entendemos que a palavra já nos leva a entender que precisamos de congregar como igreja. Nós precisamos de estar junto como a geração eleita, como o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Se fosse para ser individual, seria falado da maneira diferente. Mas aqui está dizendo o povo adquirido. É um grupo de pessoas, é a igreja, cheia de imperfeições, mas que um ajudando o outro, nós nos aperfeiçoamos em Cristo Jesus. Essa é a importância de nós congregarmos, é de estar ajudando um ao outro a chegar no ponto final, que é a glória do Senhor. Então, o próprio Jesus fala que aquele que persistir até o final, então nós temos que persistir até o final. Vai ter tribulação? Vai. Vai ter pessoas, até mesmo no meio da congregação, que pode entristecer o teu coração? Vai ter, porque nós não somos perfeitos. Mas nós precisamos de congregar. É muito importante para nós estarmos aqui, listados nesse grupo que o Senhor determinou como a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. É importante, porque o Senhor, nesse mesmo texto, aqui lá em 1 Pedro 2,9, fala assim: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você crê que Jesus te tirou das trevas e te trouxe para a luz, é importante você entender que um dia você estava em trevas, agora você está em luz, e você quer ser luz para o seu próximo. No meio da congregação, fora da congregação, você quer ser luz. E quando a gente quer se desviar da congregação e ficar somente nós mesmos quietinhos no nosso lugar, sem estar no meio da congregação, tem um tom de egoísmo nisso, aonde que nós queremos só a salvação para nós, ou a gente se acha mais salvo e mais perfeito do que os outros. Mas nós não podemos ter esse pensamento, porque esse pensamento não é de Cristo. Esse pensamento é mundano, e nós queremos aqui, através desse estudo bíblico, fazer essa reflexão, para que a igreja nunca deixe entrar no coração esse sentimento de não querer congregar. É importante nós congregarmos. Amém? Então vamos passar para o próximo subponto que está aí na história cristã. Está aí na tela, você pode seguir. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse contexto, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito de que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente, nascido do Espírito, é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu. Amém? Aqui tem esse contexto na história cristã que nos leva a entender que não existe um único sucessor de Pedro
Não existe um único sucessor de Paulo. Não existe um único sucessor de Jesus. Não existe um sucessor para Jesus. Jesus está vivo e o Espírito Santo dele age no meio da congregação, no meio da igreja. Então, a cada um de nós é dado esse poder de pregar para aqueles que necessitam. Aqui, de novo, se nós formos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós vamos ver que fala para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui para anunciar as virtudes do Senhor, para que um dia aqueles que estão em trevas, eles possam vir para a luz, da mesma maneira que um dia nós viemos à luz através de Jesus. Nós somos esse povo que é sacerdócio real, que é a geração eleita. Nós somos essa geração que vamos pregar o Evangelho, que vamos falar das boas novas de Cristo, que vamos anunciar as virtudes de Cristo, para que mais pessoas possam sair das trevas e vir para a sua maravilhosa luz. Essa é a igreja. Não é somente um papa, não é somente um bispo, não é somente um apóstolo, mas sim toda a igreja. Essa grande comissão, ela foi para a igreja. Por isso os apóstolos vieram para ensinar a igreja a passar isso adiante. Então, cada um de nós somos embaixadores de Cristo. Nós precisamos de falar dessa palavra para que mais pessoas possam vir à luz e sair das trevas. É muito importante. É isso que esse subponto 3 está dizendo aqui. Né? Que a gente não esqueça que a igreja reunida, ela faz o papel de Cristo quando ele estava no ministério dele, caminhando aqui como homem nessa terra. Hoje, o Espírito Santo de Cristo, o Espírito Santo de Jesus, ele vem e nos toca e nos direciona para o caminho em que nós devemos andar. Então, que nós possamos dar ouvido a o que o Espírito Santo diz à igreja nesses últimos dias. Assim, nós vamos para o ponto 2, que tem como tema a igreja como criação divina. Então, esse tópico principal é a igreja como criação divina. Nós vamos falar aqui nesses 3 subpontos. O primeiro, a igreja como ideal de Deus, a igreja como uma realidade concreta, e a igreja no Pentecostes. A igreja como um ideal de Deus. Vamos ler lá. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um ministério. Na verdade, um mistério, irmãos, desculpa, que estava oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém? Vamos ler Efésios 5:25, eu vou colocar na tela também para os irmãos poderem ler junto, se você tem a sua Bíblia aí aberta, muito bom, parabéns para você estar acompanhando junto com a Bíblia, né? Mas se você não tem o exemplar da Bíblia agora, eu vou colocar na tela para você poder acompanhar. 5:25. E diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja
e assim mesmo se entregou por ela. Então aqui fala de uma devoção, de uma entrega, né? Cristo se entregou pela sua igreja. Ó, com o grande amor que Cristo tem pela igreja. É importante nós entendermos isso. E a igreja, mais uma vez, é um grupo, é uma comunidade, é um corpo, é o corpo de Cristo. Como um corpo pode funcionar somente com um braço? Como um corpo pode funcionar somente com uma cabeça? Como um corpo pode funcionar somente com um membro? Todos os membros têm que estar ali. Embora tem situações que pessoas que estão só funcionando pelo cérebro, mas o corpo está ali. Não tem como uma cabeça sozinha funcionar. Não tem como um corpo funcionar perfeitamente, faltando membros, faltando órgãos. Vai funcionar muitas vezes, mas não vai funcionar 100%. Então, a igreja, para ela estar 100%, ela precisa estar ligada em Cristo Jesus. Ela precisa estar reunida, cada membro reunido para fazer o propósito de Cristo. E o propósito de Cristo é que a igreja se mova, é que a igreja esteja reunida. E esse mistério que fala aqui, né, lá em Efésios, esse mistério é a igreja. Na mente de Cristo, como nós falamos ali em Efésios 5:25, que fala que Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Então, a gente precisa de entender que a igreja tem um lugar muito importante no coração de Jesus. Subponto 2. A igreja como realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro. Então vamos lá, vamos ver em Mateus 16, 18, o que Mateus fala aqui? Mateus 16, 18. Vou colocar na tela para os irmãos lerem. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui é Jesus falando para Pedro que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então aqui é Jesus dando referência da igreja, colocando Pedro como participante dessa igreja, né? E Jesus edificando essa igreja como uma rocha, porque a rocha é Jesus. Edificarei a igreja nessa rocha que é Jesus. Amém? Então, aqui nós vemos que o conceito de igreja, né, o termo igreja, ele não foi usado ali pelos discípulos nos evangelhos, mas aqui Jesus, ele faz essa menção da igreja, colocando ali um início, né, porque Jesus, sendo onisciente, ele sabendo de todas as coisas, ele sabendo do que iria acontecer, ele já estava ali preparando, ele já estava deixando uma deixa para Pedro, colocando ele ali como parte da igreja, né? Então é importante a gente dar o devido valor, mais uma vez, repetir, né? O devido valor à igreja, porque está no coração do Senhor que o seu povo congregue, o seu povo passe adiante
essa verdade, a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo, como uma igreja, um povo reunido, assim ali como Paulo, né, que tinha Barnabé, Paulo, Pedro, né, ajudando na obra do Senhor Jesus, e tantos outros, né, que a gente pode citar aqui, Filipe, todos esses discípulos do Senhor Jesus, né, que seguiram adiante, eles trabalharam como uma igreja, e toda a igreja dando suporte para que essa obra continuasse. Vamos ali o subponto 3, que vai falar a igreja no Pentecostes, porque no subponto 2 falou que alguns teólogos imaginaram que a igreja começou ali no dia de Pentecostes, mas nós demos uma referência onde Jesus já citou a igreja ali para Pedro, e aquilo foi bem antes, né, do dia do Pentecostes. Então, Jesus já tinha determinado a igreja, né, como igreja. Mas, quando a igreja começou a agir, né, que ali os apóstolos, depois do dia de Pentecostes, onde que Pedro faz aquela pregação e muitas pessoas foram convertidas, né, ao Senhor Jesus, então ali dá-se a entender que foi o pontapé inicial, aonde que Jesus fala, não saiam até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, isso ali foi uma grande comissão do Senhor Jesus, que começou lá atrás, quando ele se encontrou com os discípulos, e ele fala para eles, não saiam da cidade até que sejam revestidos com o poder que vem do alto. Vamos falar um pouco sobre esse dia de Pentecostes, a igreja no Pentecostes, para a gente reforçar isso, que está aqui no subponto 3, né, que fala assim, a igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, acrescentavam, colocavam mais pessoas estavam sendo acrescentadas nessa obra. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. Então, aqui fala de algo muito importante que nós já havíamos destacado, que essa igreja já existia no coração e na mente de Deus. E agora ela se torna realidade. Agora é uma igreja que trabalha, é uma igreja que prega o Evangelho e muitos são salvos, muitos são tocados por esse Evangelho. E ali, né, quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes, após a ressurreição de Jesus, essa grande comissão que Cristo já havia falado, e de pregar o Evangelho a todos. Então, ali começa realmente em prática os apóstolos, os discípulos, pregando o Evangelho, fazendo a obra de Cristo e a igreja se movendo. Então, podemos dizer que praticamente a igreja começou a colocar o seu modo ativo ali a partir do Pentecostes. Ponto 3. A igreja como a comunidade dos salvos. Vamos lá ler ali o ponto 3. Regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. É exatamente esse o sentido da palavra grega metanoio, traduzida aqui por arrependimento, significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Então, aqui, meus irmãos, aqui nós temos a adesão das pessoas à igreja.
No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, aqui, nesse ponto, a gente vê, mais uma vez, que a igreja não é um clube, a igreja não é um lugar onde que nós pegamos uma carteirinha, a igreja não é um lugar onde você adere a uma congregação, a um nome de uma congregação. Exemplo, você não entra na igreja para você se tornar assembleiano, você não entra na igreja para você se tornar batista, você não entra na igreja para se tornar presbiteriano, você entra na igreja, você está fazendo parte da igreja quando você renuncia aos seus pecados. E aqui fala sobre essa mudança de mente, que essa palavra metanoio, ou metanoia, quando nós falamos no popular. Essa metanoia é uma mudança de mente. É quando a gente se arrepende, quando a gente coloca como nós não somos nada, nós nos colocamos como nós precisamos inteiramente do Senhor Jesus. E que nós, sem a presença dele, nós não somos nada, nós somos meros pecadores. Ali no contexto ali de Pentecostes, haviam muitas pessoas abandonado a Jesus, porque viram Jesus crucificado, e muitos deles não creram que Jesus era realmente o Salvador que ia vir para o seu povo, porque Jesus foi crucificado de uma maneira muito natural, para um criminoso, e aquele povo, com os olhos mundanos, olharam e viram um Jesus crucificado como um criminoso. E aquilo eles perderam a fé. Eles acharam que Jesus não era o Salvador. Eles acharam que Jesus não era o que ia trazer a prosperidade para o povo de Israel novamente. E ali eles se debandaram. Muitos deles se debandaram. Aquelas multidões que estavam seguindo a Jesus começaram a se dissipar e a debandar, porque eles queriam ver um rei que ia tirar eles da miséria. Mas aí veio Pedro, e aí ele veio e pregou arrependimento, dizendo que Jesus é verdadeiramente o Cristo, e Jesus ressuscitou, e aí as pessoas, entendendo isso, entendendo essa verdade, e vendo do erro que eles fizeram, que eles cometeram, de negar o Cristo, por ter visto ele numa cruz, agora sabendo que Jesus que ressuscitou, e ele vive, e reina, e que o Espírito Santo está com liberdade para pregar e para falar com a igreja, aí o povo se arrepende, e aí o povo se prostra aos pés de Jesus, e aí eles buscam uma conversão, aí eles buscam uma mudança de mente. Agora, esse povo que um dia estava vendo só algo material, agora eles começam a ver o espiritual, agora eles começam a ver algo mudar na vida deles. Agora eles não estão vendo somente o que os olhos deles podem ver. Agora eles estão vendo além da visão dos olhos mundanos, além da nossa vista natural. Agora eles estão vendo o sobrenatural de Deus sobre a vida deles. Porque assim que a igreja já se convertia, o mover do Espírito Santo já havia sobre a vida da igreja, e a igreja começava a olhar e enxergar de uma maneira diferente. Essa é a metanoia, é quando nós começamos a enxergar como o Senhor enxerga, como Jesus enxerga. E muitas vezes a gente cai num erro, se ocorre num erro de se reunir como igreja simplesmente por um clube social. E aí você começa a ver Jesus como uma religião, você começa a ver a igreja como se fosse uma mera religião. E muitas vezes as pessoas se frustram, porque quando a gente está vendo somente pelo material, a gente ocorre no erro como aquele povo naquela época ocorreu, de ver Jesus crucificado e já perder a sua fé. Deixou as circunstâncias da vida, algo que acontece naturalmente na vida das pessoas, que são as tribulações, os nossos problemas diários,
e deixa isso transparecer. E esquece que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Que embora tenhamos dívidas, embora tenhamos problemas sociais, embora tenhamos conflitos, Jesus continua sendo o mesmo. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E a graça desse Jesus nos basta. Então, nós não precisamos de ficar focados em coisas materiais. Jesus, ele provou que nem a morte pôde parar ele. E com isso, os discípulos entendendo essa verdade, os discípulos entendendo que Jesus ressuscitou, e agora é importante que a gente pregue esse evangelho, que Jesus veio, andou conosco, fez muitas maravilhas e milagres. Morreu numa cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós podemos entender que Jesus está conosco todos os dias através do Espírito Santo. Esse rei que vai viver e vai reinar para a eternidade. Esse rei passou por essa terra, se fez carne. Ele morreu numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E agora foi preparar um lugar e vai voltar, porque essa é a palavra de Jesus. Eu vou preparar um lugar e eu vou voltar para buscar a minha igreja. Mas não deixarei vocês órfãos, deixarei um Espírito Santo que vai guiar vocês através da minha verdade. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a igreja que está reunida, esperando ansiosa para esse Jesus voltar e a buscar. Vamos para o ponto 2, selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, passamos a fazer parte dela. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. 1 Coríntios 12, 13. Então aqui nós somos selados por esse Espírito Santo. A igreja tem essa origem ali no dia de Pentecostes, e por meio do Espírito de Deus somos batizados no corpo de Cristo. Então nós somos movidos pelo Santo Espírito de Deus. É a promessa de Jesus se cumprindo, dizendo que eu não deixarei vocês órfãos, o meu Espírito vai guiar vocês através da verdade. Amém? Vamos lá no ponto 3 para fechar, subponto 3, o batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim, podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo. Um batismo de iniciação, formando a igreja. Nós somos batizados nas águas por Cristo Jesus, em Cristo Jesus, e somos batizados no Espírito para a formação de dons, para que nós nos iniciemos como igreja, para que nós nos capacitemos como igreja. O Espírito Santo nos guia através da verdade do Senhor Jesus. Como eu gosto de enfatizar aqui, o próprio Jesus disse que a igreja seria guiada pelo teu Espírito. Então, igreja é guiada pelo Espírito Santo. Nós que somos igreja, temos que ter essa sensibilidade de escutar o que o Espírito Santo tem a dizer às nossas vidas. É muito importante nós ouvirmos o Espírito Santo. Para você que está ouvindo essa lição agora, e você não estava dando ouvidos para o que o Espírito Santo tem a dizer, incline os seus ouvidos para o Senhor. Saiba que a oração é um diálogo.
você conversa com o Senhor e Ele te responde através do Santo Espírito de Deus. Começa a buscar na palavra, começa a refletir na palavra de Cristo sobre a tua vida. E o Espírito Santo de Deus vai falar sobre ti. Que a partir de hoje, depois dessa lição, você participe dos cultos na sua igreja, no seu ministério. Você que está ouvindo essa lição e que é de outra congregação, que você comece a participar. E se você já participava, que você continue a participar, como essa nação eleita. Aquilo que nós falamos no texto bíblico, aqui no começo, lá em 1 Pedro 2, 9, você participar dos cultos, colocando essa convicção dentro de ti, dizendo, eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, eu faço parte desse povo adquirido, que vai anunciar as virtudes do Senhor, para que aqueles que estão nas trevas venham à luz de Cristo. Para que você possa colocar essa convicção dentro de você e seguir firme na presença do Senhor e sabendo quem você é em Cristo Jesus. A igreja não é um clube social, a igreja é sacerdócio real, a nação santa, e é um povo adquirido. E talvez você está ouvindo essa lição e você decidiu, eu vou ficar em casa, congregando na minha casa. Não faça isso. O Senhor quer que você congregue. O Senhor quer que você viva como igreja, como um povo, como uma nação eleita, um povo adquirido. O Senhor quer que a igreja esteja junta. Como que você vai praticar o que o Senhor tem colocado na sua vida, sem você estar junto com a igreja? A igreja passa por dificuldades, a igreja passa por bonança, e se você está junto com a igreja, você vai passar por esses momentos junto com os irmãos. É importante congregar, é importante ser igreja. Não tem como ser igreja sozinho, não tem como ser igreja somente você e você na sua casa. Mas eu não estou sozinho, eu estou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer que você congregue como igreja. Como você pode estar em comunhão com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, sendo que você não está fazendo a vontade dEle? Então o Senhor dá um alerta para você, que acha que pode congregar sozinho, que você está fazendo certo. O Senhor está nos ensinando através da palavra dele que nós precisamos de congregar. Vamos para a conclusão. Nessa lição, vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu, primeiramente, no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte, ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. É um privilégio fazer parte do corpo de Cristo. Que nós não pensemos que somos igreja sozinhos. A igreja é uma congregação, a igreja é um ajuntamento de pessoas para cultuar o Senhor Jesus. Não somente uma pessoa na sua casa, mas sim todos reunidos, como ali em Pentecostes, em Atos 2, diz quando estavam todos reunidos em suas casas. Então, cada um estava reunido com uma congregação, e várias congregações juntas se reuniram. Então, aqui na conclusão, diz que a igreja não foi formada por homem. Por mais que existe um sentimento, uma palavra maldita nesses últimos tempos, querendo colocar exemplos, maus exemplos de pessoas que levam ministérios e congregações
totalmente com propósitos pessoais, mas nós entendemos que vai ter pessoas que vai fazer coisa errada. Ninguém é perfeito. Perfeito é Cristo Jesus. E esse Jesus, Ele quer ver a igreja reunida. Ele quer ver a igreja congregando em um só corpo, em um grupo, em um povo. E aqui eu deixo na sua tela, mais uma vez, o texto de 1 Pedro 2,9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Aleluia! Então nós podemos mais uma vez repetir esse versículo e que isso seja verdade na tua vida. Amém? Eu vou puxar aqui de novo para a tela para nós finalizarmos. Se nós fazemos uma oração final, para nós finalizarmos aqui, vou puxar essa tela para cá. E aí nós vamos finalizar mais uma lição bíblica. Voltei aqui com a imagem, né? Não tinha necessidade de eu estar aqui no vídeo direto, mas quero voltar aqui para agradecer você que ficou aqui até agora nesse vídeo. Se você ficou aqui até essa mais ou menos 1 hora de vídeo, fazendo essa leitura, né, dessa lição, estudando aqui, fazendo a reflexão sobre essa lição dessa semana, né, devido a gente não ter como fazer na igreja porque nevou. Nós estamos aqui em Massachusetts, na região perto de Boston, e nevou muito hoje, então o culto foi cancelado, porque tem muita neve, é perigoso dirigir. Mas você que vai ouvir esse vídeo aí nas próximas horas, ou qualquer outro dia, se você ficou aqui até o final, eu sei que você ama estudar a palavra do Senhor. E nosso ministério tem como nome, Ministério Vida na Palavra. Nós buscamos viver a vida na palavra. E eu te agradeço por você ficar aqui até esse momento, né, quase 1 hora de vídeo, participando dessa lição. É muito importante a gente buscar na palavra do Senhor. Como eu já mencionei aqui, eu acho que eu mencionei na oração com o Senhor, dizendo que é muito importante que nós estejamos juntos em Cristo Jesus. E é importante que a gente busque na palavra dele, porque a palavra dele é o alimento. Sem a palavra do Senhor, nós ficamos fracos, nós ficamos debilitados. Da mesma maneira que você não pode ficar sem comida, porque se você não comer, você fica fraco, o nosso alimento é a palavra. Desculpa, irmãos. O nosso alimento está aqui, está aqui na Bíblia. Amém? Nós temos que ler essa palavra, e é importante que a gente se mantenha firme na presença do Senhor, porque o Senhor Jesus está voltando. A volta dele está breve, os sinais da palavra dele estão aí, e estão se cumprindo a cada dia. Então, que você, cada dia mais, dedique um pouco do seu tempo, se você puder colocar integralmente para buscar a palavra, amém, mas nós sabemos que todos nós temos tempos corridos. Busca fazer uma busca diária da palavra do Senhor. Amém? E se você puder fazer as leituras aí da semana, né, que eu coloquei lá na tela, leitura de segunda-feira, vai ser o povo de Deus reunido debaixo do antigo pacto, para você recapitular o que nós passamos aqui nessa semana na leitura que a gente fez dessa lição de hoje, que foi a origem da igreja. A próxima vai ser imagens bíblicas da igreja. Então, você está convidado. Se você mora na região de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, nós estamos na 21 da Cambridge Street, de Burlington, Massachusetts. É só você clicar aí, você vai ver os nossos endereços. Aqui no canto da tela, não sei se é nesse canto, eu acho que é aqui, ó. Aqui, ó.
Vamos colocar aqui, ó. Aqui nesse cantinho aqui, tá vendo? Tem esse QR Code aqui, você vai escanear ele e vai te direcionar para o nosso perfil no Facebook. Lá vai ter todo o nosso endereço, todas as nossas informações, telefone do pastor. Então, você está convidado a participar dos nossos cultos. Nosso culto de domingo começa a partir das 9 horas com a escola dominical e depois nós temos o nosso culto a partir das 10h30. Temos aqui os cultos na sexta-feira das irmãs, a partir das 7h30, e você está convidado a participar de todos esses cultos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Vamos fazer uma oração para finalizar e a gente vai finalizar esse vídeo. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer, ó Deus, por esse momento, ó Deus, de estarmos na tua presença, ó Pai, buscando mais, ó Deus, da tua palavra, para entender mais, ó Deus, da sua santa palavra, ó Deus. Ó Deus, que a cada dia mais os teus filhos se interessem a cada dia, ó Pai, por aprender mais de ti, por buscar mais, ó Pai, da tua palavra, ó Deus, porque sem a tua palavra, ó Deus, nós não nos fortalecemos, ó Pai, porque a tua palavra nós entendemos, é alimento para as nossas vidas, ó Pai. Agora nos despeça, ó Deus, ó Pai, na tua paz, ó Deus, que o teu Santo Espírito continua tendo liberdade, ó Deus, continue tendo liberdade para falar conosco, ó Deus, todos os dias da nossa vida, nessa semana, ó Deus, no nosso trabalho, na escola, ó Deus, por onde nós passarmos, que o teu Santo Espírito, ó Deus, tenha, ó Deus, liberdade para falar conosco, e que a tua igreja tenha ouvidos, ó Deus, para ouvir o que o teu Espírito Santo tem a dizer nesses últimos dias. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus, e você diz, amém. Então, nós estamos despedidos na paz do Senhor e até breve aqui presencialmente na igreja. Amém? Deus abençoe.